Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Camila Angel. Eu sou mestranda no programa de Ciências Criminais da PUC-RS, especialista em Ciências Penais, também pela PUC-RS, e pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa Criminologia, Cultura Punitiva e Crítica Filosófica, coordenado pelo professor Augusto Jobim do Amaral. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da Tiran para fazer parte desse curso sobre criminologia. É sempre muito bom poder falar um pouco sobre esse tema de pesquisa, né, que é o que eu estou pesquisando academicamente já faz algum tempo. Então, pessoal, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre o que foi e o que é ainda, né, o movimento da antipsiquiatria. A antipsiquiatria surgiu, né, por volta dos anos 60, no meio de uma série de posições radicais que se difundiam no âmbito da criminologia, fazendo inúmeros questionamentos sobre o poder punitivo, sobre o sistema penal e o controle social. Tratava-se de uma crítica ao poder que não se situava apenas ao nível, né, do sistema penal, englobando também outros níveis. Nesse sentido, a obra Manicômios, Prisões e Conventos acabou tendo um papel fundamental. O livro foi escrito pelo sociólogo Erving Goffman, que se dedicou ao estudo institucional, tornando-se um dos nomes mais expressivos da crítica psiquiátrica e antimanicomial. Na sua linha de análise, os manicômios foram então a grande inspiração. Ao examiná-lo, juntamente com a prisão, o Goffman observou que um acabava se adaptando perfeitamente ao outro, possuindo inúmeros pontos de identificação. Então, o Goffman ele acabou constatando que as instituições são, na verdade, idênticas, principalmente no que diz respeito às funções que elas primam exercer, mas que, na verdade, não exerceriam. O Goffman, então, ele vai expor ali nessa obra toda uma transformação que ocorreria no paciente quando ele entra para dentro dessa instituição, dispondo aí sobre aspectos pré-internamento, durante o internamento e pós-internamento, demonstrando como o processo de coisificação do indivíduo se perpetuaria. Assim, o seu trabalho ele influenciou muito, toda uma corrente de pensadores que se tornaram famosos aí a partir entre as décadas de 70 e 80, como o italiano Franco Basaglia, o escocês Ronald Lang, o inglês David Cooper, e o húngaro, radicado nos Estados Unidos, Thomas Szasz, que foi um autor muito famoso, dentro da e ainda é óbvio, dentro da antipsiquiatria. Todos esses autores, com a ajuda, evidentemente, de outros ainda pensadores da época, acabaram fundando, em 1975, em Bruxelas, uma rede internacional de alternativa à psiquiatria. Então, se a gente pudesse aí, tentar resumir para vocês, todo esse movimento antipsiquiátrico acabou sendo uma crítica radical ao controle social repressivo que era exercido à margem do sistema penal formal, denunciando não só a violência sofrida pelos pacientes internados nessas instituições manicomiais, como também fazendo vários questionamentos sobre a própria concepção de doença mental. E aí, como Zaffaroni vai referir, a ideia de vários desses pensadores, desses autores, era que a doença mental é uma resposta política. Ou seja, o ser humano, diante das contradições do poder, ele se encaminha ou em direção à loucura ou à revolução. E, portanto, não se deve matar o potencial subversivo da loucura, e sim politizá-lo para converter o louco em um agente de mudança social. Foi nessa mesma linha de pensamento que o Thomas Szasz ele vai acabar escrevendo um livro muito interessante em que ele compara o sistema psiquiátrico à Inquisição, afirmando que a medicina teria substituído a teologia, o médico, o inquisidor, e o paciente, a bruxa ou o herege, enfim.
Porque daí ele vai dizer, né, que tudo que o paciente alegar contra a sua condição só vai acabar consolidando ainda mais a prova da sua doença, da sua loucura, né? A exemplo do que acontecia ali com o herege. Bom, eu não poderia, né, deixar de destacar ainda que aqui no Brasil esse movimento também teve implicações importantes. Né? Em 1978, o país recebeu uma contribuição muito importante, né, para o fortalecimento do pensamento antipsiquiátrico, que foi a vinda do Franco Basaglia, do Robert Castle, do Erving Goffman e do Thomas Asch, ao primeiro Congresso Brasileiro de Psicanálise, Grupos e Instituições no Rio de Janeiro. Né? Inclusive, né, o retorno do Basaglia ao Brasil foi ainda mais importante, né, porque um ano depois desse congresso, o Basaglia, então, veio participar no nosso país do terceiro Congresso Mineiro, né, de Psiquiatria em Belo Horizonte. E nessa visita, ele compareceu ao famoso Hospital Psiquiátrico de Barbacena, né, mais conhecido como Colônia, onde ele pôde observar a triste realidade dos pacientes que estavam ali internados, submetidos a uma grande violência do que era a assistência psiquiátrica naquela época. Nessa ocasião, inclusive, ele chegou a fazer um relato comparando essa instituição a um campo de concentração nazista. Né? Então, o Colônia, ele funcionava muito mais como um recolhedor de indesejáveis do que como um hospital preocupado com a saúde dos seus pacientes. Né? Estimava-se que cerca de 70% dos internos não tinham uma doença propriamente dita. A maioria eram homossexuais, prostitutas, rebeldes, pessoas tímidas, entre outros grupos de indivíduos que eram socialmente excluídos. Né? O hospital ele funcionou entre 1903 a 1980, quando ele foi finalmente desativado, contando, infelizmente, com mais de 60 mil pessoas mortas ao longo de todos esses anos em que ele esteve em atividade. Né? Eu acho interessante também destacar aqui para vocês que em 2013 a história do Colônia foi retomada, né, digamos assim, pela jornalista Daniela Becks, que, através do depoimento de pacientes e sobreviventes ex-funcionários, né, do local, acabou lançando o livro O Holocausto Brasileiro, que vai contar aí de forma detalhada o verdadeiro genocídio que ocorreu nesse hospital psiquiátrico. Bom, já nos encaminhando aqui para o final, eu gostaria ainda de destacar um dos impactos, né, mais importantes também desse movimento antipsiquiátrico aqui no Brasil. Né, que em 2011, então, a antipsiquiatria teve uma vitória muito considerável no âmbito legislativo. Né, depois de alguns anos de tramitação, foi sancionada a Lei número 10.216 de 2001, que ficou conhecida como a Lei de Reforma Psiquiátrica Brasileira. A legislação estabeleceu várias proteções ao sujeito portador de transtorno mental e uma política de redução de danos, né, com o redirecionamento da assistência em saúde mental, que passou a privilegiar o tratamento de base solidária, comunitária e inclusiva, né, além da redução das possibilidades de internação, principalmente as compulsórias, né, em que não se questiona a vontade, a voluntariedade ali do paciente. Enfim, apesar dos psicofármacos terem tomado em grande medida o lugar, digamos assim, que um dia foi do manicômio, né, o que também está sendo bem discutido na análise mais contemporânea aí desse aparato psiquiátrico, em fevereiro de 2019, o nosso Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica, né, propondo novas diretrizes políticas nacionais de saúde mental, né, em que apoiava a retomada da hospitalização, né, um pouco em desacordo com a nossa lei de reforma,
retomando aí, querendo retomar então essa hospitalização em manicômio e, entre outras alterações, trazia detalhes de compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, né, os eletrochoques, para o Sistema Único de Saúde, o SUS, o que também, né, tinha sido largamente abandonado. Então, em suma, né, o movimento antipsiquiátrico, ele contribuiu amplamente, né, para que os direitos dos pacientes psiquiátricos fossem levados em consideração, abrindo aí, evidentemente, um campo de debate que ainda está em aberto, né, como a gente pôde observar. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição para quem se interessar mais pelo assunto, tiver alguma dúvida, né? Então, o meu e-mail para contato é camila.angel@acad.pucrs.br. Ou também, para quem quiser, pode me encontrar lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Meu Instagram é o @angelcamila com 2 i's. Ou também para quem quiser se inteirar um pouco mais sobre os trabalhos aí do nosso grupo de pesquisa, né? Nós também temos o Instagram do nosso grupo de pesquisa, que é o @politicrim, ou também do nosso site, onde tem um pouco lá sobre os nossos trabalhos aí dentro da área da criminologia, né? Que é o www.politicadacriminologia.org. Então tá, pessoal, muito obrigada e até mais!